olhar os números e dizer se foi isso realmente o que aconteceu. Posse de bola, você vê aí o Fluminense com 54%, o Atlético com 46%, chutes a gol, Fluminense 15, mas só 4 no gol, 13 do Atlético, 5 no alvo. Tivemos 503 passes do Fluminense, ainda é uma herança, a gente pode dizer assim, do Fernando Diniz, 418 passes do Atlético. Em termos de acertos, 82 para cada lado, 9 desarmes do Fluminense, 8 desarmes para a equipe do Atlético. Fábio, teve um dirigente do Goiás, quando o Goiás subiu da Série B para a Série A agora, que ele falou assim, olha, a Série B expulsou o Goiás, que da forma que o Goiás chegou no final do campeonato, não era nem para subir, ele foi expulso. E eu tô vendo que a Série A tá querendo expulsar o Fluminense, Fábio. E o Fluminense fazendo uma força terrível para isso também, né, Theo? Boa noite a todos. Inclusive, assim, se você observar o Fluminense, ele chegou 15 vezes, mas foi o que você falou, só 4 na casinha. É muito pouco, é muito pouco. Mostra uma ineficiência dos seus atacantes, seus meias. Eu estava vendo o jogo, acompanhando alguns detalhes, assim, como o Marcão demora a fazer uma leitura. Eu não sei se ele tem medo de tirar o Ganso do jogo, para dar um pouquinho mais de velocidade a esse time do Fluminense. Ele perdeu o Ourinho, ele teve que botar o Igor Julião improvisado, que não é lateral esquerdo, né, na função. Mas o time do Fluminense, eu estava olhando a tabela, o Rodrigo estava lembrando aqui a tabela do Ceará e de outros, o último jogo do Fluminense é o Corinthians fora. Só. O próximo é o CSA fora. A vida do Fluminense é terrível. É que o problema todo nesse campeonato, como em outros, mas esse em especial, só restam 2 vagas ou uma só? Uma vaga. Uma, né? Uma vaga. CSA já foi junto com o Avaí e Chapecoense. E joga contra o Palmeiras. Ele pega o CSA fora, Palmeiras em casa, aí ele sai para fazer mais um... Eu vou pegar esse jogo aqui. Tem um outro jogo e o último... Avaí fora. Mas o Avaí já deve estar rebaixado. Mas são jogos em que você consegue vislumbrar vitórias do Fluminense. Mesmo fora de casa, contra a CSA, contra o Fortaleza, que vai ser em casa, você contra o Avaí, são jogos que você vislumbra possibilidade de 3 pontos. Esse Fluminense é uma caixinha de porque, surpresas. por exemplo, nesse momento, no campeonato como um todo, você precisa ganhar o jogo. Fortaleza, Palmeiras em casa. Joga contra o Corinthians, joga contra o Avaí, joga contra o CSA. Fora. Você precisa de vitória. Nesse caso, se você empata os 5 jogos, imagina, põe aí, o Fluminense tem 5 pontos, ele é rebaixado. Ok. Ele precisa vencer jogo. Ele pode até se dar o luxo até de perder algum jogo. Mas ele tem uma diferença para o Cruzeiro, que essa é importante, então, que é o número de vitórias. Ele precisa pelo menos 3 vitórias, ele precisa fazer. Ele tem que fazer 3 vitórias. Ele pode até se dar o luxo de perder 2 jogos. Que era em 6, mais difíceis. Que era em 6. Com 3 vitórias, ele vai a 44. Então, com 3 vitórias. Com 13 vitórias. Eu acho que pela nota de corte atual ele escapa. Então você coloca CSA, Avaí e Fortaleza. 12 vitórias. Essas vitórias são obrigatórias. Não tem como negociar. Contra Avaí, CSA e Fortaleza. São jogos em tese. Mas hoje tudo também na teoria. Tese, né? Jogos mais acessíveis. O problema é que o Fluminense é uma caixinha de surpresa. Você diria que ele iria pegar o São Paulo e ganhar lá? São Paulo? Não. Bem? Então, assim, não dá pra você prever nada com o Fluminense. Mas, assim, o que a gente olha do Fluminense é preocupante. Que olha do Botafogo é preocupante, do Ceará é preocupante, mas só tem uma vaga. Vamos ver como é que está essa situação, então. Vamos ver a segunda página da classificação do Campeonato Brasileiro. Tá ali, ó, o Goiás empacou nos 42 pontos, o Atlético agora tem 41, Fortaleza com 39, aí vem a turma, né? O Botafogo com 36, o Ceará com 36, o Botafogo tem a vantagem ali por uma vitória a mais, aí vem o Fluminense que já jogou com 35, o Cruzeiro tem 34 pontos, joga contra o Avaí, CSA tem 29 e a Chapecoense, que joga contra o Ceará em casa, tem 22 pontos. A gente está falando assim, né? Uma vaga só. Eu acho que é só uma vaga, porque se a gente olhar o CSA ali com 29 pontos, gente, é difícil, hein? São 15 pontos. Não, para eles são mais, né? São 18 né? pontos. Você estava fazendo bons jogos, ele estava com uma produção interessante, ele cresceu de produção. Só que ele estava fazendo bons jogos fora de casa, foi contra o Flamengo, foi contra o São Paulo, foi contra o Grêmio e não venceu esses jogos. E o Argel falava, o nosso campeonato não é um campeonato como visitante. A gente tem que fazer os nossos pontos em casa. Conseguiu alguns pontos interessantes contra o Corinthians. Ele achava que o jogo do Vasco era confronto direto, inclusive. Então, ele conseguiu derrubar o Inter, o Dar Helman, né? O Carille, tirou o Corinthians. Santos, tirou do ponto do Palmeiras. E nesse jogo contra o Vasco, que para ele era fundamental, ele perdeu o jogo em casa.
E agora, por mais que você faça ali uma mágica nesse final, me parece muito difícil a possibilidade de escapar do CSA. Então acho que a realidade é que a Lagoa de novo não vai estar representada na primeira divisão. Antes da gente ir para os próximos jogos do Fluminense também do Galo, vou fazer uma pergunta para você, Eugênio. Avaí, Chapecoense, CSA, Cruzeiro e Fluminense são times com problemas financeiros. É coincidência? Não é coincidência. Não é. Isso aí impacta diretamente o rendimento das equipes. É natural que no campeonato de pontos corridos, os times com mais dificuldades econômicas ocupem as partes inferiores da tabela. Agora, nós temos outros clubes com dificuldades financeiras. Vou dizer o caso de o Vasco, que também vive uma situação muito complicada economicamente, que conseguiu arrumar o time e fazer um campeonato competitivo que, nesse momento, ele tira dessa briga. O Vasco fugiu desse grupo aí. Foi a 43, está respirando aliviado, vai sair. Embora matematicamente ainda não esteja livre, mas vai ficar livre, faltam 5 rodadas ainda. 6 rodadas para o Vasco, não jogou nessa rodada de 32. Então, 33. Ele jogou a 34 já. Ele jogou um jogo antecipado, é verdade, desculpa. Ele jogou um jogo antecipado. Ele está com 33 por isso. Tem um pessoal aqui só na hashtag dizendo que a gente está tirando um ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 35 pontos, tá, gente? 35 pontos, está a mesma pontuação do Fluminense. Então, o que acontece é que você pode fazer um time ser mais competitivo se você acreditar num projeto de trabalho. E aí a gente vai para alguns desses clubes, enxerga, por exemplo, no Fluminense, tinha um projeto de trabalho. O Fluminense estava na zona do rebaixamento, mas tinha uma identidade, tinha uma forma de jogar. É um time que reconhecidamente jogava bem, que os resultados não vinham, mas ele dominava seus jogos e tinha várias oportunidades para ganhar os jogos. Não dá certo, o resultado não é bom, tira o treinador. O treinador foi embora. O resultado melhorou? Não. O que piorou foi o futebol. O resultado é o mesmo. Botafogo vinha caindo na tabela, mas tinha feito um primeiro turno muito acima do que esse elenco podia. Aí perdeu uma sequência de 5 jogos ali sem vencer, né? Não todos com derrotas. E aí escolheram, manda o técnico embora que vai resolver. Ora, o culpado é o treinador. Mandaram o treinador embora. Resolveu? Não resolveu. A questão é que, às vezes, pode resolver. Mas você precisa ter a compreensão do que está acontecendo no seu time. O seu time não está te entregando o resultado, mas ele tem um técnico que hoje, naquele momento, é um técnico que o grupo aprova, que o grupo está fechado com ele, que tem um padrão de jogo, tem uma maneira de jogar. Isso demora para se construir, gente. Não é em 4, 5, 6 rodadas que você vai construir um padrão de jogo. É mais fácil você reagir. Se o seu elenco está fechado com o técnico e ele tem uma ideia de jogo definida, construída ao longo do campeonato, é mais fácil você encontrar soluções do que trocar para pior. Foi o que Fluminense e Botafogo fizeram. Trocaram para pior. O que não estava muito bom, caiu ainda mais.